Oiê, tudo bem? Maria Guiara, aqui do Maria Lua Astrologia. Eu vou voltar a gravar vídeos para colocar no YouTube. No momento eu tô com um problema no meu site. Talvez isso venha a calhar, né? Para eu fazer um movimento diferente, mudar alguma coisa. Como eu tenho falado, a lua nova, a última lua nova em Virgem, caiu na casa 3 do meu mapa, que tem a ver com a forma como eu penso, como eu me comunico, né? E essa lunação fez conjunção com Plutão e com Urano, que eu tenho na casa 3, e que são significadores de mudança, né? De inovação. Então, eu estou tentando mudar alguma coisa, mas ainda não conseguia encontrar o caminho. Mas aos poucos as coisas vão surgindo. Então vamos lá. Neste vídeo, que eu tô gravando hoje, dia 30 de setembro, é para falar sobre o mês de outubro. Outubro é o último, ele inicia o último trimestre de 2020, né? E ufa, como foi difícil chegar até aqui. E esse mês, novamente, não vai ser muito fácil, né? Os indicativos astrológicos estão bastante tensos. Eu tenho falado um pouco mais, né, a meu respeito aqui, porque eu acho que serve como exemplo. Então, assim, para mim, de modo geral, né, como todo mundo por aí, eu tive algumas dificuldades. Mas eu sou uma pessoa muito positiva e eu gosto de pensar também que eu tive, né, algumas conquistas nesse meio tempo. E se eu parar para pensar aqui, a maior delas é em relação à saúde, né? Tô chegando aqui no mês de outubro, graças a Deus, com saúde. Nesse momento pode parecer até meio clichê isso, né? Mas nós estamos no meio de uma pandemia, então isso não é pouca coisa. Bom, outubro vai ter seus altos e baixos, né? Então vamos a eles, né? Vamos lá ver como é que acontece o desenrolar desse mês. Que já começa com uma lua cheia no signo de Áries, né? Então, a lua vai estar em Áries e o sol em Libra, né? A balança libriana sendo testada aí. Coragem e determinação tende a aumentar. E isso, né, vem de encontro ao desafio da gente ter que buscar equilíbrio entre a urgência de fazer, de sair fazendo, né, sozinho, ou buscar aquela cooperação que poderá contribuir nos resultados que a gente espera, né, mais harmoniosos e satisfatórios para ambos os lados. Afinal, a gente está falando de uma lua cheia no eixo dos relacionamentos, né? Tá pegando Áries e Libra. Então, os dois lados aí tem que ganhar. Será importante saber se colocar, mas de forma gentil e diplomática, né? Como o Sol em Libra pede. E não esquecer de si mesmo ao mesmo tempo, já que a Lua está em Áries. É importante a gente se lembrar, né? De que do outro lado tem alguém lá, tem um outro, está lá do outro lado, né? E que tem vontades e necessidades como a gente. Muito bem, a lua cheia, né? Sempre é bom lembrar que ela é o ápice do ciclo lunar, né? De tudo que vem se desenvolvendo desde a lua nova até aqui, e que a gente percebe os seus efeitos mais intensamente 3 dias antes, 3 dias depois, né, do ápice. Então, o ápice se dá no dia 1º de outubro, né, então quer dizer, a gente já vem sentindo, né, hoje eu tô gravando dia 30, e depois até o dia 3, 4, final de semana, né, a gente ainda vai estar sentindo esse impacto aí, essa influência da lua cheia. A lua cheia é um período que favorece visibilidade, popularidade, né? Então fica a dica. Por isso até que eu marquei uma live no Instagram, amanhã não, no sábado, dia 3, né? Logo depois da lua cheia, para falar a respeito do astral da casa, né? A minha novidade de sempre aí dos últimos anos, que eu tô adorando fazer. E dessa vez eu trago uma convidada, outra convidada, né? A primeira live que eu fiz foi a cozinha da chefe, e essa vai ser a respeito do dormitório,
por coincidência ou não, de uma libriana. Nós vamos falar um pouco a respeito do astral da casa que eu fiz para ela. E ela vem trazer seu depoimento. Se você se interessa pelo tema, tá feito o convite. Sábado, dia 3 de outubro, às 15 horas. A gente se encontra lá no Instagram, tá? Nessa live. Bom, mas ao mesmo tempo, lua cheia é um momento de maior agitação, de inquietação, de movimentação, né? Excitação, que requer atenção, né? Para a gente não agir de forma descuidada ou se estressar, ainda mais pensando em uma lua cheia no signo de Áries, que também traz, né, impulso, né? E às vezes, dependendo para o que, isso dá um pouco mais de trabalho de se controlar. Nessa fase, né, da lunação, a gente é a fase da colheita. Se na lua nova a gente planta sementes, na cheia a gente colhe os frutos daquilo que foi plantado lá, né? E é uma fase em que tá todo mundo mais à flor da pele, sentindo tudo mais intensamente, né? E que tudo tem mais força e mais impacto. Então é bom sempre a gente cuidar e observar onde está caindo, né? Que eixo que está caindo isso, porque certamente esses assuntos demandarão mais da nossa energia. Dia 2 é a vez de Vênus mudar de signo e iniciar sua passagem pelo signo de Virgem. Até então ela vinha transitando pelo signo de Libra. Agora, até 29 de outubro, do dia 2 ao dia 29 de outubro, anota aí, ela vai estar no signo de Virgem, trazendo uma tendência a elevar o nosso senso crítico e analítico nos relacionamentos, né? Que são temas de Vênus também, né? Em relação às finanças, idem. No dia em que Vênus, nos dias, na verdade, né? Porque é um período que não chega a ser um mês, né? Mas até que são 3 semanas ali, né? Então, quando Vênus está transitando por Virgem, né, assuntos de beleza e de estética passam a ter uma conotação de mais simplicidade, né? A Virgem se preocupa com os detalhes, mas num outro sentido. As escolhas, né, que têm a ver com Vênus passam a ser mais criteriosas, né? A gente, como eu já falei, por que isso? Porque a gente se preocupa mais com os detalhes, né? Com a perfeição. Os gastos com a saúde e com os cuidados com o corpo podem ser uma prioridade, né? Já que Virgem tem essa preocupação desses cuidados. Eu deixo sempre uma dicasinha, né? Para os solteiros, esse trânsito indica que é uma hora de seduzir de forma discreta, né? Sendo inteligente, criando estratégias, tipo apresentando o currículo, se mostrando eficiente. Por que apresentando o currículo, né? Porque Virgem tem a ver com trabalho. E enxergando o jogo amoroso com mais simplicidade, né? Diferente de outros signos aí. E se você está comprometido, é um momento de você, né, cada vez mais se fazer útil, agradar, servir o outro, né, ter atitudes práticas em relação ao parceiro e aprender a aplicar técnicas eróticas, né, porque já que Vênus é preocupada, Vênus tem a ver com os relacionamentos, com prazer, né, com a sedução. E nós estamos falando em Virgem, Virgem é a técnica, é o método, então é hora de você se aperfeiçoar nesse campo também. Dia 4, veja quantas mudanças já no começo do mês, né? Dia 4, Plutão tá voltando ao movimento direto, ele teve aí, né, muitos dias, desde 25 de abril, em movimento retrógrado, né? E nesse período, a gente teve a oportunidade de revisar todas as mudanças, né, estruturais profundas que vêm acontecendo, profundas e definitivas em relação a esses assuntos, né, que vêm acontecendo, não só em termos pessoais, mas em termos de sociedade também,
né? Porque Plutão, ele mexe num sentido mais global com as nossas vidas. Também um momento, né, da gente cuidar com mais, nesse período, né, foi um momento da gente cuidar com mais atenção, concentração, esforço e até uma certa cautela das crises e transformações que vem ocorrendo no setor do mapa por onde Plutão está transitando, né? Então, se você conhece seu mapa, dá uma checada lá, né, por onde ele está passando, e aí é onde está pegando, onde está tendo esse movimento de crises e de transformações mais intensamente, né? E eu espero, né, que você tenha sabido aproveitar e tenha conseguido se aperfeiçoar, amadurecer e buscado soluções mais adequadas, né, para esses assuntos que Plutão vem tocando já para uma grande maioria desde 2008, quando ele ingressou em Capricórnio. Dia 9, a Lua chega ao ápice da fase minguante. Então, é tempo de encerrar o ciclo, né, o fechamento da lunação de Virgem. Lunação de Virgem que nos propôs um período de aprimoramento, né, da gente trabalhar de forma prática e ordenada como a gente utiliza a nossa capacidade de ser útil, né, exercer alguma função no mundo. E de que forma? Buscando aperfeiçoamento, né, através da análise do senso crítico, da atenção aos detalhes, da utilização de métodos para simplificar as tarefas e dessa forma, talvez, né, podendo contribuir para a qualidade dos nossos dias. Então, esse dia 9 é o fechamento desse ciclo todo maior aí, né? Só que nesse dia 9, essa lua minguante vai se dar no signo de Câncer, né? Um signo que indica que esse fechamento, ao mesmo tempo que nos conecta com as emoções, com os sentimentos, com a intuição, a inspiração, né? A lua vai estar em contato com planetas que vão estar em signos de água também, então por isso essa exacerbação das emoções, né? Por outro lado, ela nos coloca também, né, essa lua minguante, diante da realidade, né, que a gente espera das nossas, nos coloca diante da realidade, né, e diante do que a gente pode estar fazendo em termos de atitudes mais maduras e responsáveis em relação à realidade, né. É uma lua que se conecta de forma tensa com Júpiter, Saturno e Plutão, né? Os signos cardinais aí sendo testados durante todo o ano. E ainda ela nos desafia, né, a não ser precipitado, né, a não agir sem pensar, de forma que as coisas passem logo, acabem logo, né, para a gente poder seguir adiante para o próximo ciclo. É uma lua minguante em tensão com Marte, né, então dá essa qualidade. Dia 13, Mercúrio entra no seu último período de retrogradação de 2020. Ele já está, né, já estará nesse período no signo de Escorpião. E esses períodos de retrogradação, eles demandam da gente maior atenção, né, na forma como a gente está se comunicando, lidando com papéis e documentos, nos movimentando, pois são períodos sujeitos a contratempos, né? Pode observar, existe uma lenda urbana aí, né? Alguns mitos a respeito disso, mas eu observo, pelo menos na minha vida, dificilmente, eu não sei se porque, talvez, né? Bem por isso. Eu tenho ascendente em Gêmeos e Mercúrio na casa 1. Então, os movimentos de Mercúrio sempre se conectam comigo, né? Alguma coisa, eu já passei por cada situação
E agora, nesse momento, antes mesmo dele entrar no período de retrogradação, né, com ele transitando em Escorpião, por exemplo, eu tô tendo que fazer essas mudanças aí que eu comentei logo no começo do vídeo, né, com relação à minha forma de me comunicar, porque a alunação caiu na minha casa 3, né, que tem a ver com a forma de pensar, de se comunicar. Então, provavelmente para mim vai ser meio um momento de, para mim, não só para mim, mas para todos nós, né, até o dia 3 de novembro, que é o período dessa retrogradação, de aproveitar para limpar aquela sujeirinha que ficou embaixo do tapete, né? De vasculhar nossos porões ali da mente, reciclar energias paradas, revisar, rever pesquisas e eliminar informações que nos atrapalham. Muito bem. Ainda em termos de fases da Lua, agora anota aí, a Lua Nova chega no dia 16 de outubro esse mês. Dia em que a Lua se encontra com o Sol no signo de Libra, iniciando um novo ciclo lunar, né? Sempre que os dois se encontram, é Lua Nova e tudo começa novamente em relação às fases lunares, né? A fase nova, ela sempre traz a possibilidade da gente se conectar com as questões, com as situações ou com as pessoas ligadas, né, ao setor do mapa por onde ela vai passar, por onde ela acontece. Então, de novo, né, você vai perceber que nesse vídeo eu estou sempre chamando atenção para isso. A gente aproveita melhor, né, essas interpretações dos movimentos dos planetas quando a gente tem conhecimento do nosso mapa. Eu acho que a gente está num momento, né, de maior ampliação, de divulgação dessas informações, então eu acho que é mais do que em tempo das pessoas que curtem astrologia fazerem seu mapa, conhecerem seu mapa, para poder aproveitar melhor. Eu acho que já deu aquela fase de horóscopo, de jornal, de revista, que fala aquele monte de coisa com as quais às vezes você não se identifica. E não se identifica porque são informações genéricas, né, para todo mundo. Você só vai saber se aquilo vai fazer sentido para você ou não na medida em que você conhecer o seu próprio mapa, tá bom? Esse mês eu tô assim, chamando atenção para isso, né? Sempre indicando que você conheça o seu mapa, porque é a melhor prova, a melhor forma de você aproveitar. Porque senão eu percebo, né, muito, até pela fala das pessoas, os comentários, para alguns, que entra por um ouvido e sai pelo outro e a pessoa fica sem entender, do mesmo jeito que era antes, só lendo o horóscopo lá genérico, tá bom? Então, a Lua Nova é sempre uma fase muito interessante, né? É nessa fase que tudo começa. E ela vem carregada de pleno potencial, né? É a fase do plantio das sementes, né? Então, é uma fase de inícios, né? E que todos os processos pedem intuição, criatividade. É uma boa oportunidade, inclusive, para a gente implementar mudanças naquele setor, né? Por onde ela vai passar. Afinal, vai estar sendo tocado ali. O Sol já vem iluminando aquele setor e chega a Lua e intensifica mais ainda a possibilidade da gente implementar mudanças em relação àquilo, tá bom? Podemos, nesse período aí de Lua Nova, semear intenções que irão se realizar quando chegar a Lua cheia, né? É o momento mais fértil do ciclo, então a gente não deve desperdiçar essa oportunidade. Em 2016 eu fiz o calendário lunar, né? Divulguei bastante. Esse ano aqui eu não falei tanto sobre isso, né? Mas no trabalho que eu faço de previsões, normalmente eu incluo para os meus clientes o calendário lunar, que eu acho que é muito bom, ajuda muito a gente a acompanhar mês a mês, né, os assuntos por onde a Lua vai passando e que são movimentados ali, né, ajuda a gente a prestar mais atenção naquilo, trabalhar melhor aqueles assuntos, tá? A Lua Nova vai ocorrer aos 23 graus do signo de Libra. Então, mais uma vez, se você conhece o seu mapa, checa lá
qual é o setor do mapa onde você tem Libra e especialmente a partir do 23º grau aí. Esse encontro vai se dar sob forte tensão com Marte, Júpiter, Saturno e Plutão, nos indicando que serão dias tensos à frente, né? Novamente o equilíbrio de Libra sendo testado, né? E as relações que são um tema libriano, elas tendem a ser diretamente impactadas. Então a gente percebe que à frente ainda mais 4 semanas, né? A gente vai ter que trabalhar as questões ligadas às nossas relações, e não só relações pessoais, mais íntimas, mas relações de forma geral, com o sócio, com o parceiro de negócios, né? Amigos mais próximos, enfim. Eu acho que é um momento, né, de um belo aprendizado, como a gente se colocar, né, perante a nossa vontade, né, colocar a nossa vontade em ação, mas lembrando que a gente tem que respeitar o outro que está lá do outro lado, né? E em alguns momentos até ceder, quando for necessário, para evitar o conflito, né? Libra não gosta de conflito, Libra gosta de diplomacia, de gentileza, de entrar em acordo, né? Então, ainda que sob toda essa tensão, né? E aliás, essa tensão é um exercício para você poder praticar as qualidades de Libra. É isso que a gente tem que aprender, né, com a qualidade dos signos. De novo, né, dá uma olhada em que setor esse trânsito acontece, né, e como eu já falei, onde a gente tem Libra no mapa, a gente tem uma tendência a ser mais ponderado, a ser mais cooperativo, a buscar o equilíbrio, a justa medida para as coisas, tá? Então, calma que não tá tudo perdido, desde que você saiba usar as qualidades librianas para resolver esse nó aí que vai ser formado quando a Lua se encontrar com o Sol, Lua nova do dia 16 de outubro, tá? Iniciando a lunação de Libra. E isso é uma tendência que se inicia nessa data e que se prolonga pelas próximas semanas, claro que com outras nuances, porque a Lua vai mudando de signo e ela tem a ver com as nossas emoções. Então, vai trazendo, né, novas nuances, informações para esse movimento que foi iniciado na Lua Nova, tá? Na sequência, né, na próxima semana, depois dessa lua nova aí, o Sol vai ingressar em Escorpião, né? Então, nessa data, abre-se a temporada, né, de possibilidades de maior envolvimento e sensibilidade, né, em relação a tudo, né, ao ambiente, às pessoas, porque essa é a vibe escorpiana, tá? Temas relacionados à morte, renascimento, sexo, mistério, investigação, medos, tabus, crises, transformações, todos esses podem ficar em maior evidência, né? O Sol tá lá iluminando esses assuntos, tá? Então, de novo, pega o mapa e olha lá onde você tem Escorpião, né? Porque é nesse setor, é em relação a esses assuntos, né, que você pode trabalhar as qualidades escorpianas de uma forma positiva, sendo mais estratégico, né, mais intuitivo, mas ao mesmo tempo também tudo tende a ficar mais intenso, né, aquela vontade de controlar mais as situações, né, maior magnetismo, tudo isso tende a se desenvolver a partir desse ingresso do Sol, dia 22 de outubro, no signo de Escorpião. Muito bem, mais uma data para você anotar aí. Lua crescente em Aquário, dia 23 de outubro. No dia seguinte, né, que a Lua ingressa em Escorpião, tá? Bom, são dois momentos de tensão que a gente tem na fase lunar, né? Lua crescente e lua minguante. Porque a Lua forma uma quadratura, né? Um contato desafiador com o Sol. E aí, nesse caso, essa lua crescente em Aquário, né?
ela vai indicar para nós que a gente vem num período em que as situações estão sendo trabalhadas, conduzidas mais no tete a tete, né? A gente está falando do mês de... Até então estávamos falando do mês de Libra, né? ênfase nos relacionamentos mais ali, eu e o outro, né? Com a lua crescente em Aquário, isso ganha uma dimensão maior, ampliada, né? Porque a lua em Aquário, ela fala do coletivo, ela fala das relações em grupo, né? Então, se a coisa era num âmbito ali mais pessoal, ela toma dimensões, outras dimensões, né? Ela se amplia. Então, mas, assim, é lua em Aquário, né? Então, dá pra gente tentar olhar para isso, para essas situações que se formarem aí, com certo distanciamento, né? Porque a lua em Aquário, ela é uma lua mais, digamos, fria, entre aspas, né? Não é tão emotiva, tão emocional. E a gente, né, de alguma maneira, fazer os ajustes necessários, né, em relação ao que está em andamento, com esse desapego, com esse distanciamento aí. É um momento para a gente deixar a crítica, né, e as falhas de lado, né, e dar lugar para a inovação, buscando saídas para situações críticas e desafiadoras, né, que estiverem acontecendo, mas sempre de forma responsável e madura, tá? Indo mais para o final do mês, né? A gente tem aí Vênus ingressando em Libra, dia 29 de outubro. Vênus vai fazer essa passagem por Libra entre 29 de outubro e 20 de novembro. E aí eu trouxe uma frase do nosso poetinha amado, Vinícius de Moraes. As muito feias que me perdoem, mas beleza é fundamental. Por quê? A gente tem Vênus agora em seu domicílio, no signo de Libra. E, né, Vênus, que tem a ver, né, já com as questões estéticas, estando em Libra, isso fica enfatizado. Então, a beleza é exacerbada, né? A busca pela beleza. Ela favorece também, né? Ela vai estar na sua casa, no seu domicílio, que é o signo de Libra. Então, ela favorece o amor, né? A harmonia dos relacionamentos, a gastar com coisas boas e que dão prazer, né? A cuidar mais da aparência, a apreciar a boa música, as manifestações artísticas. Tudo isso são tendências que essa passagem de Vênus por Libra nos traz, que saibamos aproveitar. Eu deixo aqui 2 diquinhas. Para quem é solteiro, é um período para você usar o seu charme, a sua simpatia, né? Criar um clima romântico, ser mais sedutor. E se você estiver comprometido, tentar agradar o outro e evitar os conflitos. Afinal, a gente está falando de Libra, que quer gentileza, que quer educação, né, refinamento nos relacionamentos, tá bom? Para fechar esse mês de outubro, a gente vai ter ainda uma segunda lua cheia dentro do mês de outubro ainda. Dessa vez, a lua vai estar passando pelo signo de Touro, né? O sol já vai estar em Escorpião, então um de cada lado ali, formando aquele dilemazinho básico, né? Mudando a energia, trazendo imprevistos, né? Que podem mexer nesse momento com a nossa maior necessidade de estabilidade, né? O que talvez demande menos exposição, menos tendência a se arriscar, que é uma coisa mais enfática nas luas cheias, né? A gente fica mais para fora, digamos assim. Só que nessa fase pode ser que ocorra o contrário, né? Ainda que seja a fase do clímax, né? Da lunação, né? E que as situações que vinham se desenvolvendo até aqui
teoricamente teriam que encontrar ali um momento mais propício para aparecerem e tal. Pode ser que o mês termine com essa lua cheia mais, digamos assim, introspectiva, talvez, né? E também vai estar formado aí um dilema entre manter ou desapegar de vez, já, né? Nem esperar a fase minguante chegar, né? Do que não trouxe resultado pra gente, tá bom? É dessa forma que a gente pode aproveitar as fases lunares, né? Tá ciente de onde a lunação está ocorrendo é muito importante por isso. Porque senão a gente ouve toda essa história aí e não faz sentido. Quando a gente conhece o mapa da gente, aí tudo fica mais claro, tudo faz mais sentido, tá? É uma dica que eu deixo aqui para você. Eu espero que você tenha gostado dessa minha nova forma de apresentar o horóscopo, né? E eu vou tentar, como manda o figurino de Virgem, melhorar cada vez mais, tá bom? Obrigada se você chegou até aqui e até o próximo com mais novidades astrológicas para você.